A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, sejam todos bem-vindos a mais um programa Âncora da Esperança. É um prazer estar em mais um sábado aí no seu lar, na sua casa, não é isso? Com o objetivo de levar a palavra de Deus para você, a palavra de salvação, a palavra de esperança para a sua vida. E hoje no programa estamos com a presença ilustre do nosso pastor presidente, pastor José Hamilton de Amarante, e também com a missionária Alexânia Cisnando. E juntos iremos levar a palavra bíblica para o seu coração. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos e vamos juntos adorar ao Senhor Jesus. Então, para começar o nosso programa, já vamos estar fazendo uma oração inicial para que Deus venha nos abençoar e abençoar também você que está aí do outro lado. Todos os nossos telespectadores, que através dessa oração você possa ser abençoado. Então, convido você aí do outro lado para estar orando conosco neste momento. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esse privilégio de já estarmos aqui, Senhor, em mais um sábado, juntos nesse programa, para levar a palavra de salvação, de esperança, de vida para os nossos amigos ouvintes, para todos os nossos telespectadores. Então, Senhor, nos abençoe nesse programa e abençoe vida, Senhor, ali do outro lado. Em nome de Jesus, seja conosco desde já, nós queremos te agradecer por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Jesus. Mais uma vez, todos os nossos telespectadores que estão aí do outro lado, sejam bem-vindos, se acomode aí, porque em mais um programa Âncora da Esperança, Deus vai falar com você. Mas estamos aqui com os nossos convidados, o nosso presidente, pastor José Hamilton de Amarante está aqui, e também a missionária Alexânia Cisnando. Pastor José Hamilton, o senhor pode ficar à vontade para falar com os nossos telespectadores? A paz do Senhor a todos, amados irmãos e amigos que estão aí do outro lado, nos assistindo e participando conosco desse momento agradável na presença de Deus. Quero cumprimentar aqui o presbítero Heraldo, missionária irmã Alexânia, e dizer da minha alegria de poder estar mais uma vez no programa Âncora da Esperança, com a ausência da irmã Alzira, que está com outros compromissos. Todavia, eu estou aqui para juntos adorarmos ao Senhor e levarmos uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de amor e uma palavra de fortalecimento a cada um dos nossos telespectadores. Glória a Jesus. Louvado seja Deus pela vida do nosso pastor presidente. Aproveitando o ensejo, esse é um programa realizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão, aqui em Canaã dos Carajás, e o presidente é esse cujo falou com vocês nesse momento, e a idealizadora do programa é a sua esposa missionária Alzira. Missionária Alexânia Cisnando, também fica à vontade. A paz do Senhor Jesus a todos, a você que está em casa, quem está aqui no estúdio, presbítero Heraldo, nosso presidente, pastor José Hamilton, Andreane ali do outro lado, o Léo também está participando com a gente hoje. Então é uma maravilha, só a gratidão ao Senhor por essa oportunidade. A irmã Alzira não está conosco, né? Mas o outro, a gente fala sempre da irmã Alzira como idealizadora, mas em tudo que ela faz está a participação do pastor Hamilton ali do lado. Então, o pastor Hamilton também é idealizador do programa Âncora da Esperança, embora o desejo surgiu do coração da irmã Alzira, né? Deus colocou esse desejo no coração dela de estar divulgando a palavra do Senhor através das ferramentas que a gente tem. E hoje em dia, quem não tem, né, o seu celularzinho, sua internet, e pode assistir o Âncora e as mensagens que estão sendo abençoadoras a cada sábado. Como o Senhor tem usado cada pregador, cada cantor que tem feito um trabalho aqui, tem se apresentado aqui, levando a palavra de Deus aos lares, a lugares longínquos, pastor. A nossa igreja, a Assembleia de Deus Missão aqui de Canaã, tem chegado através do programa Âncora da Esperança. E hoje não vai ser diferente, vai ser um programa abençoador para a sua vida, assim como é nas nossas vidas também. Que bom, irmã Alexânia, que muitas almas podem ser alcançadas nesse momento através da palavra de Deus. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Bom, pessoal, vocês que estão aí, como a missionária já frisou, esse é um programa Âncora da Esperança, e haja vista que o mesmo acontece na plataforma digital chamada de YouTube. Então a gente quer aproveitar a oportunidade para convidar você a se inscrever nesse canal aqui do YouTube, Âncora da Esperança, a deixar o seu like, o seu comentário, e sempre pegar o programa todos os sábados e compartilhar com seus amigos, seus irmãos, assim uma maneira abençoada de você levar a palavra do Senhor e ao mesmo tempo estar evangelizando as nossas pessoas, não é isso? Porque, presbítero, a gente esquece
que é uma responsabilidade nossa, né, pastor? A gente às vezes acha que evangelizar, divulgar a palavra de Deus é só função do pastor presidente, do presbítero, da irmã do círculo de oração, né, do líder de jovens. Não, a responsabilidade é minha, é sua, de divulgar o evangelho, divulgar o amor de Cristo, a morte salvífica, salvadora de Jesus no Calvário, através de todas as ferramentas que a gente tem. E o que nós temos visto hoje em dia é a dependência de muitas pessoas pela internet. Então, por que não, através da internet, nós divulgarmos o amor de Deus? Então, faça a sua parte enquanto servo de Deus, enquanto canal de bênção para a vida de outras pessoas, compartilhando o nosso programa e ajudando a abençoar outras vidas. Glória a Jesus. E como de costume, nossos programas são abençoados e levamos sempre um tema diferente em todos os nossos programas. E hoje, é claro, nosso programa está com um tema abençoado, um tema especial, com o objetivo de falar com você que está aí do outro lado. Não é isso? Queremos sempre chamar a atenção, como a missionária já frisou, o objetivo do mesmo é abençoar a sua vida, meu amigo telespectador. Então, o tema do nosso programa de hoje, missionária Alexânia, nosso querido pastor Hamilton, é prepare-se antes da crise. Não é? E nós seremos abençoados através dessa palavra, não é isso? E Deus irá usar o nosso pastor presidente, que está nos dando a honra de estar conosco aqui no programa, que o mesmo idealizador estará trazendo essa mensagem com esse tema. Mas vamos aproveitar o momento e estar adorando ao Senhor com a primeira canção com a missionária Alexânia. A mesma hoje vai estar louvando ao Senhor, juntamente com você que está aí do outro lado. Antes de eu cantar, presbítero, eu queria que o senhor repetisse o tema do programa de hoje. Como é que é? Prepare-se antes da crise. Prepare-se antes da crise. É isso aí, vamos nos preparar. E o programa de hoje vai te dar dicas de como nos prepararmos antes que a crise chegue à nossa casa, antes que a crise bata a porta da nossa casa. Então vamos adorar o Senhor com o hino que fala sobre a paz. Que a paz que excede todo o entendimento é a paz que vem de dentro de nós, a paz que o Senhor Jesus nos dá nos momentos de crise, quando nós estamos passando pelos momentos de maiores adversidades. Surge em nós uma paz que o mundo não consegue entender. Só quem tem Jesus, né, pastor? Só quem já conhece Jesus. Só quem conhece Jesus tem essa paz. Tem essa paz. Porque é uma paz inefável. Inefável. Que aparece quando a gente está no caos, na nossa crise, seja ela de qual nicho for. A paz de Cristo está em nós. Vamos cantar esse hino? Sei que a paz do céu o Pai vai dar a todo aquele que a Cristo aceitar. E um novo dia então se nascerá para uma vida nova, cheia de amor. Certamente Jesus Cristo, que é o príncipe da paz, tem sua mão sempre estendida para dar muito mais do que o tudo que alguém possa oferecer. Será dado a quem a Cristo receber. E quando enfim chegar o dia mau, onde a dor parece até que vai vencer, bem lá no fundo então renascerá a paz que o mundo inteiro não entenderá. Certamente Jesus Cristo, que é o príncipe da paz, tem sua mão sempre estendida para dar muito mais do que o tudo que alguém possa oferecer. Será dado a quem a Cristo receber. Será dado a quem a Cristo receber.
Aleluia. Maravilha, glória a Jesus. Louvor abençoado da missionária Alexane, com o objetivo de abençoar a sua vida, você que está aí do outro lado. Mas no programa de hoje, como a gente já falou, temos esse tema abençoado: prepare-se antes da crise. E claro, lógico, a gente quer aproveitar o privilégio de estar conosco o nosso pastor presidente, e a gente quer deixar ele nesse momento à vontade, né, para trazer esse tema para a gente, né, isso conforme o Espírito Santo lhe conduzir. Pois é, meus amados irmãos, eu estive pensando aqui um pouquinho sobre esse tema. Prepare-se antes que a crise chegue. Na verdade, é muito importante que nós nos preparemos e busquemos ao Senhor antes que a crise chegue. O texto para esta tarde, esta noite, ele é um texto que vai nos chamar a atenção para o que o profeta Isaías nos deixou exarado. Lá no capítulo 55 e versículo 6 de Isaías, o texto diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Irmã Alexânia, presbítero Heraldo, nós temos conhecimento de que as crises existem. Ainda que não tenham chegado a algum lugar, mas hora ou outra elas haverão de chegar. Elas chegam de repente. Elas não avisam quando chegam. As crises chegam de repente e elas chegam de várias formas. Elas atingem a economia, muitas vezes, de um país, de um povo, de uma nação, de uma sociedade. São crises econômicas. Outra hora ou outra vez, crises sociais. Mas nós também vemos que crises familiares atingem sempre. Elas chegam sempre nos lares e atingem famílias abastadas, famílias com menos poder aquisitivo, famílias que têm certo status na sociedade e famílias com menor status na sociedade. Mas atinge famílias que são cristãs e aquelas que também não são. Mas uma coisa é certa: as crises chegam. E o melhor que se faz, principalmente o crente, aquele que diz que crê em Jesus, aquele que admite por fé que Jesus é real, é importante que ele se prepare antes da crise. Elas não avisam, apenas surgem. Mas a palavra de Deus, ela nos orienta. A palavra de Deus, ela diz para que nós nos preparemos antes da crise. Buscar o Senhor em dia de paz é muito importante, para que a gente possa ter força de quando chegarem essas crises e trouxerem adversidades, elas possam ser resistidas pelo preparo que nós fizemos antes. Por isso, irmã Alexânia, presbítero Heraldo, é muito importante, eu repito, que nós nos preparemos. Assim, o texto exarado em Isaías é bem claro.
Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. A senhora gostaria de falar alguma coisa sobre crise? Então, pastor, enquanto o senhor estava falando aí, eu estava lembrando da fala de Jesus, lá no livro de João, quando diz, no mundo, 3 aflições. Então, ali ele estava nos exortando, nos preparando, que nós teríamos aflições. Aflições a gente pode entender como crises também, né, pastor Hamilton? Aflição, crises, a gente pode entender que é mais ou menos a mesma coisa, ou é o mesmo caminho, né? Então, ele estava nos alertando que teríamos. Então, quando a gente é alertado de uma coisa, a gente tem tempo de se preparar. Tipo Noé. Noé alertou o povo, né? Ele ficou alertando, olha, vai ter o dilúvio, vai ter o dilúvio. Então, o povo teve tempo de se preparar, mas não se preparou. Só quem se preparou foi Noé e fez a arca. Então, quando a gente está dizendo, prepara-te, como esse tema é importante, é um despertar. Enquanto você tem tempo, prepara-te, porque a crise vai chegar. A gente não sabe que tipo, se é uma crise para uma nação inteira, se é uma crise para a sua família, se é uma crise pessoal, né, pastor Hamilton? Às vezes, quantos estão mergulhados em crises pessoais, né? Uma crise familiar, como o pastor já falou, uma crise financeira. Então, vai chegar, né? Tem até um dito popular que diz assim, tudo passa. As coisas boas e as coisas ruins também, tudo passa. Então, se está vivendo num momento bom, se prepare, porque pode ser que a qualquer momento a crise bata a porta da nossa casa. Inclusive, né? Presbítero Heraldo, quando a irmã Alexânia falou sobre a expressão de Jesus, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, né? Quando ele diz assim, lá em João 16:33, isso me chamou a atenção também de uma situação em que Amós fala para o povo de Israel. Ele transmite uma mensagem para o povo de Israel, mandando o povo de Israel se preparar para encontrar com o Deus de Israel. E ele diz lá, bem assim, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amós capítulo 4, versículo 12. Existem várias situações em que é necessário a pessoa se preparar, presbítero Heraldo. Aí, às vezes, fica aquela pergunta, por que se preparar antes da crise? É porque a crise é inevitável. A crise, uma hora chega. As experiências, através desses anos, mostram que uma hora a crise chega. Como disse a irmã Alexânia, crise financeira, crise no seio da família, crise no trabalho, né? Crise social, crise espiritual. Crise moral que nós estamos vivendo ultimamente, é uma crise moral, pastor, né? Crise espiritual que hoje está afetando grande parte da sociedade, é a crise espiritual. Atinge as pessoas. Essa crise, ela vem pesadas. E pastor, e outra situação, ninguém está isento, né? Qualquer um pode passar por uma situação difícil dessa. Todos estão sujeitos a crises. O mundo já passou por várias crises, né? Crise de guerras, de rumores de guerras, de abalos sísmicos, que é a natureza se movendo, se mexendo, né? Mas crise no mercado financeiro, são crises, empresas que muitas vezes estão fadadas à falência, à concordata, a parar de funcionar, e aí quando uma empresa para de funcionar, para-se a produção, ou seja, de mantimentos, ou de ferramentas, de veículos, assim, são nas diversas áreas. Mas quando isso acontece, presbítero Heraldo, acontece uma coisa que vai afetar famílias, porque
Se uma empresa para, vem uma crise dessa forma, leva uma outra crise do desemprego, que vai gerar uma outra crise, a crise da instabilidade lá no lar. E isso afeta, muitas vezes, as condutas das pessoas. Pessoas ficam angustiadas, nervosas, ficam desesperadas, sem saber o que fazer, muitas vezes, até para cuidar da sua casa, da sua família. Olha, isso me faz lembrar de uma crise de uma irmã bem conhecida de nós, povo de Deus, de nós assembleanos, uma irmã que seu esposo fizera certamente compromissos, mas ele morreu e os compromissos ficaram. Ficaram os seus compromissos. E agora o credor veio receber, veio cobrar. E quando chegou na sua casa, ela não tinha nada. Ela só tinha os filhos e ela própria. E com certeza o credor os levariam como penhora, como hipoteca, como pagamento da dívida, e seriam escravos. Mas o seu marido havia se preparado antes. Ele plantou, ele semeou na lavoura de Deus. Ninguém perde por semear na lavoura de Deus. Quantas vezes nós nos negamos em semearmos na lavoura de Deus? Às vezes nos negamos de ofertarmos para um trabalho. Às vezes nos negamos de buscarmos o Senhor em oração, em prol de um projeto, porque nós negligenciamos muitas vezes, achamos que não é nosso compromisso fazer isso. Não, isso é uma vez ou outra, mas não temos necessidade de fazer. Quantas vezes isso acontece? Isso é no mundo espiritual. Mas aquela irmã agora, ela buscou socorro. Ela estava aflita, com certeza, mas mesmo em meio à sua aflição, ela se lembrou: meu marido plantou, meu marido semeou. E ela então foi atrás do profeta. E ela vai ao profeta e diz para ele que o marido dela era fiel, era um homem fiel, temente a Deus, e que agora ele tinha passado para a eternidade e ficara compromissos, dívidas, que ela não tinha como saldar. E o profeta então fez apenas uma pergunta para ela: o que você tem em sua casa? O que você tem em sua casa? Olha a crise. Ela disse: eu não tenho nada. A crise aí era financeira, ao mesmo tempo familiar. Por quê? Porque envolvia os seus filhos e ela própria. Ela disse: eu não tenho nada. Nada? Você não tem nada em sua casa? Ela disse: não, eu tenho meus filhos. É só isso. Ah, eu tenho um pouquinho de azeite. É só o que eu tenho, disse ela. E o profeta então apresentou a ela a solução. Eu diria, a solução das soluções. Ele disse: então,
Agora você vai atrás, manda seus filhos, para que eles corram, andem de casa em casa, nas casas dos seus vizinhos, e peçam a eles, aos seus vizinhos, vasos emprestados. Eu acho que quando o profeta estava falando assim para ela, ela ficou com aquela interrogação: vasos? Para que tanto? Para que vasos emprestados? Aí ele conclui a sua fala: então, quando conseguir os vasos emprestados, entra no teu quarto. Entra no teu quarto. E começa a servir os vasos com um pouquinho de azeite que tem. Começa a servir os vasos com um pouquinho de azeite que tem. E ela então, junto de seus filhos, começa agora a servir. E ela coloca azeite, pega o seu vaso que tinha um pouquinho e vai colocando. Coloca em um vaso, enche o vaso, olha para o vaso e o azeite está lá. A crise parece que vai passar. Por que vai passar? Porque ela buscou antes da crise. Buscou antes da crise. Se preparou antes da crise. E por que vai passar? Porque ela está contemplando a atuação de Deus. Deus agindo em favor daqueles que o buscam. O Senhor agindo em favor daqueles que o buscam. E ela, mais um vaso, outro vaso, até que de repente ela pergunta: e os vasos, tem mais algum? Diz os seus filhos: acabaram-se os vasos. Então o azeite parou. Um conselho que eu quero dar aqui, presbítero Heraldo, missionário Alexânia, é para os nossos irmãos. Enquanto tiver vasos e um pouquinho de azeite na sua vida, Deus tem azeite para você. O azeite só vai parar se você não tiver um bom relacionamento com seus vizinhos, com seus irmãos. Isso é importante, que tenhamos comunhão na igreja. Porque a crise, ela é inevitável, mas ela pode ser vencida. Ela pode ser parada. Veja bem que a crise ela vem muitas vezes para revelar, para mostrar quem realmente somos. Somos cooperadores de Deus? Somos cooperadores da obra? Somos servidores fiéis a Deus? Trabalhamos em prol de ganharmos almas para o Senhor? Agora, o grande problema é que muitas vezes nós queremos começar a realizar, a buscar socorro, a se preparar na hora da crise. Começar na hora da crise pode ser tarde. Começar na hora da crise pode acabar sendo tarde. Se não se preparar antes, pode ser que não dê tempo. Olha só, o texto de Mateus conta sobre a história de dois cidadãos, dois homens que resolveram
construir suas casas. Um achou por bem construir sobre a rocha. O outro, para que tanto preparo? Construir aqui mesmo, na areia. Para que juntar pedras? Para que colocar sobre a rocha? Só que a Bíblia diz que, de repente, veio o vento. Veio a chuva, soprou o vento sobre a casa, e a casa sobre a areia caiu. Mas aquela estava firmada na rocha, que foi preparada, foi feito com antecedência, organizado, prevaleceu. Por que então começar a nos preparar antes que a crise chegue? Quando a gente olha para a história de Abigail, aquela senhora que acabou por ser tomada por esposa de Davi, a gente observa que ela tinha um marido, ele era um homem do mal, homem mau. E Davi agora pede para que ele sirva alguma coisa para a alimentação dos seus homens, dos seus amigos, daqueles que andavam com ele. E ele não quis servir. Mas a mulher prudente, ela prudente, correu na frente. Quando ela soube daquilo, ela correu na frente, preparou alimento, preparou coisas e levou várias coisas para Davi. Levou presentes para Davi. Se inclinou diante de Davi e disse: olha, eu trouxe aqui. O senhor perdoe. Perdoe pelo que é o meu marido. Ele se chama Nabal. E aquilo moveu Davi. Mexeu com o coração de Davi. E Davi, então, evitou destruir Nabal e havia dito Davi: todos os meninos, não fica nenhum menino na sua casa, na sua propriedade, no que é seu, no seu senhorio, não fica ninguém, fica nenhum menino. Mas ela salvou toda a casa, e dias depois Nabal morre, e Davi tem a notícia e manda buscá-la. Ela havia preparado antes, ela se preparou, e ela acabou sendo esposa do rei Davi. Mas quando a gente fala de se preparar antes da crise chegar, eu quero chamar a atenção, para concluir, quero chamar a atenção aqui dos nossos amigos, telespectadores, nossos amigos que estão conosco hoje, na parábola das virgens, das 10 virgens. Diz o texto que 10 eram prudentes e 10 eram loucas, lá em Mateus 25. E a Bíblia diz que o noivo estava para chegar. O noivo estava para chegar. Elas se prepararam todas para a festa. Elas deveriam esperar o noivo chegar. Todas elas pegaram as suas lamparinas, colocaram o azeite, foram para a festa, foram para o evento. Mas o texto diz também que, tardando o noivo, tosquenejaram todas e adormeceram. Pastor, deixa eu me intrometer bem na sua fala. Esse texto aí, esse texto aqui é interessante, porque todas tinham azeite e todas dormiram, tanto as prudentes quanto as loucas, né? Só que só as prudentes tinham a reserva, as loucas não tinham. Mas eu estava lendo esse texto e digo: meu Deus, até as sábias dormiram. Porém, irmão Alexandre, o que é importante, presbítero, é que todas dormiram, todas tinham azeite, só 5 delas tinham reservas. Só as prudentes tinham a reserva. O que significa dizer?
que só 5 delas se prepararam antes. Precaveram, né? Se precaveram. Se preveniram antes. Vai que ele demora demais, então eu vou levar um pouquinho a mais. Se preveniram vai antes. Olha, quando Deus chama Noé, ele diz: Noé, eu vou destruir toda a carne. Vou exterminar a terra, toda a carne, não vou deixar ninguém. Agora você prepara uma arca, faz uma arca, com compartimentos, uma janela, uma porta, e coloca alimentos lá dentro. Se prepara, porque eu vou exterminar todo aquilo que respira, que inspira da terra. Ora, imagine se Noé não ouvisse a voz de Deus. O que aconteceria? Ele também morreria. Mas ele levou quantos anos, presbítero Heraldo, preparando a arca? Pastor, foi um período de 120 anos preparando a arca. Imaginem 120 anos ele dizendo: olha, a arca vai se fechar. A arca vai se fechar. E as pessoas passando, muitas vezes até zombando dele. Porque... Pastor, deixa eu lhe cortar de novo. É porque é interessante a gente falar para o ouvinte que naquela época de Noé não chovia na terra, né? Com certeza. Não chovia. Não havia chuva. Nunca tinha chovido na terra. A Bíblia, o texto bíblico, as escrituras sagradas nos afirmam que não chovia. Então era uma coisa praticamente impossível. Por isso que ninguém praticamente acreditou. Para que uma arca? No lugar que não chove. O seco, se não chovia. Aí, imagine agora aquele homem novo, começando a arca e dizendo: olha, a arca vai se fechar. A arca vai se fechar. E as pessoas dizem assim: oxe, mas já faz 30 anos que ele está fazendo nessa arca. Outros: no tempo do meu avô, ele dizia isso. E o tempo foi se passando. E ele dizendo, até na última hora, imagine quanto tempo ele batendo lá na arca, vai se fechar, ele betumando a arca. Eu acho que naquele tempo, o tempo também passava mais devagar do que está passando hoje, né? Com certeza, hoje está muito rápido. Olha que parece que ontem que foi dezembro, foi passagem de ano, que nós fizemos a última ceia do ano e a primeira do ano, que nós celebramos com a igreja, e agora nós já estamos chegando em setembro. Já estamos pensando na ceia do fim do ano. Já, né? Então imagine, irmãos. Agora, o que é importante do preparo, de se preparar antes da crise, é que Noé obedeceu. Olha, se preparar antes da crise exige fé, exige coragem, exige obediência. E olha o que Noé faz. Ele prepara tudo, os compartimentos todos, 3 compartimentos. E às vezes, pastor, é confiar, crer, confiar, sem entender. Às vezes a gente não está entendendo nada, mas a gente pode não entender obedecer. Os mistérios de Deus, mas precisa buscar o que Deus quer falar, o que Deus quer fazer. Aí acontece que quando ele prepara tudo, deixa tudo organizado, olha, ele providenciou ração, ou seja, alimentação, víveres, para ele e sua família e a todos os animais que deveriam entrar na arca. Um casal de cada animal. E acontece que ele entra, quando chega no dia, entrou só Noé e a sua família, e o casal de animal. E o resto de toda a humanidade pereceram. Todos pereceram. Por quê? Porque não se prepararam. Assim é a volta do Senhor Jesus. Assim é a volta do Senhor Jesus. Ele prometeu voltar para buscar a sua igreja. Ele prometeu. E antes que ele volte, é importante que nós possamos nos preparar. Temos como aquelas virgens prudentes, não só o azeite na lamparina, mas temos a reserva, porque é o azeite que faz a chama. Sem chama não tem fogo. Paulo orienta aos Efésios:
enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. É a única maneira de resistirmos os dias maus, os dias difíceis. É a única maneira de conseguirmos vencer, tanto no momento dos dias fáceis, como nos dias mais difíceis. Vencermos junto com nossa família, vencermos a crise familiar, vencermos com relação ao trabalho, ao comércio, é a relação social, a relação financeira, a relação econômica. Isso é importante, porque a crise muitas vezes ameaça países, nações. A crise estão atingindo, crise em cima de crises, mas a igreja do Senhor Jesus, ela passa por cima da crise, porque ela tem o azeite do Espírito Santo. E se ela se preparar cada dia, tendo reserva deste azeite, pode saber de uma coisa: a crise vem, ela passa uma, passa outra, mas a crise mais difícil, mais dolorosa que o mundo vai experimentar é a crise do arrebatamento da igreja. Não dá para se preparar na última hora, tem que se preparar antes, para que quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, ante o toque da trombeta de Deus, a voz do arcanjo e o alarido dos anjos, e o Senhor descer nos ares para buscar a sua igreja até as nuvens, o Espírito Santo, de quem a igreja se encheu, se preparou, a conduza a igreja como a noiva, para ser recebida pelo noivo nos ares. Assim, meu Senhor, minha Senhora, meu jovem, meu adolescente, crianças, meu amigo e minha senhora, recebam o Senhor Jesus, se preparem com a palavra do Senhor, porque ela é viva e eficaz, poderosa para salvar, para livrar da pior crise que vai abater-se sobre o mundo, a crise do arrebatamento. Para muitos, crise, mas para a noiva de Cristo, para a igreja, a alegria, a glória, porque quem prometeu é fiel e não falha. Deus vos abençoe. Glória a Jesus, louvado seja Deus pela vida do nosso pastor, essa boa explanação da palavra de Deus, não é isso? Assim também como a missionária Alexânia. Então, se a gente fosse pastor Hamilton, missionária Alexânia, chegar a uma conclusão do programa, a gente entende que a vida ela é feita de ciclos, não é isso? Tempos de fartura e tempo de escassez. Só que o que é interessante, e eu quero contextualizar com os nossos dias agora e utilizar o programa, é que Deus ele vai sempre nos alertar para nós não sermos surpreendidos. O pastor frisou muito bem acerca da volta de Cristo. Então, o programa Âncora da Esperança deste sábado, Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Ele está te alertando antes, para você entregar a sua vida para Jesus, para você aceitar a Jesus. A palavra do nosso pastor presidente é uma palavra de alerta para você, entendendo que Jesus te ama e o propósito dele não é que você viva na crise, mas que você entregue a sua vida para Jesus e tenha uma vida abençoada. Então quer dizer que eu não vou ter luta? Não. Uma vida abençoada, morando no céu de glória, tendo a sua eternidade com o nosso Senhor Jesus. Esse é o objetivo, pastor Hamilton, do programa. Só uma ajuda aqui para não deixar passar, porque a irmã Alexandra com certeza estará ajudando no encerramento, mas como se preparar espiritualmente antes da crise? Vou pontuar aqui para todos os ouvintes. Busque o Senhor, busque a intimidade com Deus através da oração. A oração não deve ser aquela oração de emergência, mas deve ser uma oração relacional, aquela oração onde você procura estabelecer uma conexão de intimidade com o Pai Celestial. Estabelecer-se uma identidade entre você e Deus. É aquela oração que vai além da petição.
O seu foco está na construção de um relacionamento de intimidade, de amor e reconhecimento com Deus. 2. Guarde a palavra do Senhor no seu coração. Assim disse o salmista lá no Salmo 119, 11. Porque a palavra é a arma e sustento entre os tempos difíceis, no meio dos tempos difíceis. Outra coisa, viva uma vida cheia do Espírito Santo. Acate o conselho do apóstolo Paulo. O azeite é o que sustenta a chama em meio à escuridão. Outro ponto, fortaleça a sua fé através da comunhão. Assim aconselhou o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 10 e 25, ele aconselhou, não deixando a nossa congregação, como é costumes de alguns. Ninguém vive sozinho. Precisamos da igreja, da comunhão dos santos. Finalmente, guarde isso com você, meu prezado ouvinte, minha prezada ouvinte, meu prezado participante deste programa, deste momento. Andar em santidade e vigilância, conforme Pedro escreveu em sua carta. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede santo, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. A crise pega de surpresa, mas quem vive em santidade está pronto, não é surpreendido, porque se preparou no Senhor. Um abraço a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus. E ouvindo tudo que o senhor falou, pastor, para concluir, depois que fizer isso tudo, né, para a gente fortalecer a nossa fé, a nossa confiança, a esperança, mesmo assim a gente vai passar pela crise, como a viúva que o senhor falou, né? Ela era uma mulher de Deus, temente a Deus, e passou por crises. A crise vai bater a porta da sua casa, mas o que a gente nunca pode esquecer é que Deus, ele não perde o controle da nossa vida, né, pastor Milton? Ele não perde o controle da nossa vida, ele está conosco. Ele venceu, como ele falou, eu venci o mundo, você também vai vencer. E um dia nós vamos cantar hino da vitória juntos lá no céu. E enquanto ele não vem, a igreja está aqui pregando a palavra, dizendo que Jesus está voltando. E prepara-te, porque Jesus está voltando. E nós queremos estar com o Senhor. E queremos que você esteja lá com Ele. Então, para você que ainda não aceitou Jesus, corra para Jesus, né, pastor? Vença a crise em Cristo Jesus. E para você que já o aceitou como único e suficiente Salvador, fortaleça a sua fé e creia que Ele está no controle da sua vida, que você vai passar por essa situação, vai passar por essa crise e vai ser vitorioso, porque Ele está conosco, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Então, como o pastor Hamilton deixou bem claro, a melhor forma de você se preparar, meu amigo, é estando firme na rocha inabalável, que é Cristo Jesus. Não é isso? Como o pastor mesmo frisou o texto de Mateus 7, 24 e 25. Não é? Coloque a sua vida pautada na rocha que é Jesus. É por isso que nós estamos aqui nesse programa apresentando para você esse Jesus que quer te salvar, que quer transformar a tua vida e fazer assim você ter o privilégio de chegar ao céu de glória. Aproveitando o ensejo, você que está nos assistindo e deseja continuar ouvindo os estudos bíblicos, a pregação do nosso pastor presidente, que hoje nos deu a honra de estar no nosso programa, participe conosco dos nossos cultos de ensino aqui na Assembleia de Deus Missão, em Canaã dos Carajás, na Avenida Liberdade, né, missionária Alexânia? Que acontece, não é isso, todas as segundas-feiras, não é isso? Avenida Liberdade 531, no centro de Canaã dos Carajás. Toda segunda-feira, 19h30. Você é nosso convidado especial. Exatamente, todas as segundas-feiras o nosso pastor está ensinando. Isso é o culto a palavra. De ensino, exatamente, né, presbítero? Agora nós temos outros cultos na quinta-feira. Isso. E nas nossas congregações espalhadas em toda Canaã, nós somos mais de 30, e quantas congregações, pastor? 32? Congregações? Mais já, né? A igreja avançando sempre, mais de 32 congregações em toda a cidade, todo o campo de Canaã.
Todas elas nós temos cultos toda terça-feira e toda quinta-feira às 19h30. Pela manhã, Escola Bíblica Dominical. Vai ser uma bênção receber você. E você, como agente abençoado do Senhor Jesus, divulga esse trabalho. Compartilha, curte, se inscreve no canal e nos ajude a levar a mensagem do Senhor a outras pessoas que estão precisando. Não seja egoísta, né, pastor? Não seja egoísta. Não guarde a palavra só para você. Compartilhe ela para os outros. Distribua. Faça como o azeite lá, né? Ela saiu colocando, multiplicou. Então, multiplique também esse programa com outras pessoas. Glória a Jesus. Bom, pessoal, estamos já chegando ao final do programa, aproveitando o nosso pastor presidente para estar fazendo, não é isso, o encerramento do mesmo, com a oração e conforme o Senhor conduzir ele. Pois é, meus amados irmãos, eu quero agradecer esse momento que vocês têm parado em frente à sua televisão ou seu aparelho para nos assistir aí no YouTube, nas redes sociais. E ao mesmo tempo, antes de orar, eu quero prestar aqui uma homenagem à minha esposa, porque ela não está aqui nesse momento em virtude dos trabalhos que está realizando hoje com mais uma equipe de irmãos. Mas apresento aqui as minhas homenagens à minha esposa. E amado Deus e poderoso Pai, nós te louvamos e te adoramos pela grande oportunidade de trazermos a tua palavra de uma forma assim simples, mas de maneira que todos possam entender através da iluminação do teu Espírito Santo. Obrigado, Papai do céu, e abençoa todos que têm cooperado assim de uma maneira importantíssima com o programa. Obrigado, recompensa a cada um daqueles que têm se esforçado, se empenhado para que isso possa acontecer. E o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos que estão nos ouvindo, nos assistindo hoje e sempre. Amém. Não tardará, Cristo irá voltar, não tardará. Vamos para o lar, eu quero me preparar, pois vamos logo subir e quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir e quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Até o próximo programa, pessoal.